Olá pessoal, aqui é o professor João Paulo Vale. Eu trouxe hoje para vocês uma questão do CESP, da prova da Câmara dos Deputados do ano de 2014. Nós vamos trabalhar aqui com o verbo haver numa das suas acepções impessoais. Vejamos o enunciado. A substituição da forma verbal haverá, na linha 5, por existirá, não prejudicaria nem o sentido nem a correção gramatical do texto. É claro que a gente vai ler o trecho aqui para poder saber se você pode julgar essa assertiva como certa ou como errada. Vamos ver como é que funciona isso. Porém, antes de ler o trecho, vamos relembrar aspectos importantes a respeito do verbo haver. Quando você deparar com uma questão desse tipo, em que você precisará avaliar se o verbo haver pode ou não dar lugar ao existir, você tem que se lembrar do seguinte: quando eu uso o verbo haver em uma das suas acepções impessoais, ele não apresentará sujeito, formará oração sem sujeito, e ele não poderá se flexionar, ele vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Pode mudar o tempo, pode mudar o modo, não tem problema, mas não pode mudar o número, não pode sair da terceira pessoa do singular para o plural. Então você não poderá fazer alteração de número no verbo haver, caso ele esteja numa das suas acepções impessoais. E uma dessas acepções impessoais é justamente aquela em que o haver apresenta sentido existencial. É o haver que pode ser substituído por existir, ou por acontecer, ou por ocorrer, sem afetar o sentido do trecho. Então, se você puder trocar o verbo haver pelo verbo existir, pelo acontecer ou pelo ocorrer, ele será um verbo impessoal. Só que os verbos existir, acontecer e ocorrer não são impessoais. Estes verbos aqui apresentam sujeito, eles não formam oração sem sujeito, não, de forma alguma. Quem que vai formar oração sem sujeito? Apenas o verbo haver com sentido de existir, de acontecer ou de ocorrer. Os verbos existir, acontecer e ocorrer apresentam sujeito e fazem a concordância com o sujeito normalmente. É o verbo haver impessoal, fica na terceira do singular, não apresenta sujeito. O verbo existir, acontecer ou o verbo ocorrer, estes três apresentam seu sujeito e concordam com ele. Então eles podem ficar ora na terceira do singular, ora na terceira do plural, dependendo de quem aparecer como sujeito. Então vamos ver o trecho para poder entender aqui o que nós devemos marcar, certo ou errado. O trecho é o seguinte: sem dúvida alguma, haverá outras ondas de calor tão fortes quanto essa ou maiores que ela ao longo das próximas décadas. Aqui está o verbo haver, nós utilizaremos na nossa análise. Nessa situação aí, o verbo haver tem valor existencial, tem valor de acontecer, valor de existir, né? No caso mais aqui especificamente, valor de existir mesmo, conforme a própria banca pediu para a gente poder fazer a substituição ali, ó. Na verdade, tem sim. Você poderia substituir o verbo haver pelo verbo existir, neste caso, sem afetar a semântica, sem afetar o sentido do texto. Porém, na hora em que você fizesse essa substituição, o termo outras ondas de calor aqui, ó, mais especificamente, o importante para nós é o núcleo dele, o termo ondas, deixaria de ser objeto direto do verbo haver. O verbo haver existencial é transitivo direto e apresenta um objeto direto e não tem sujeito. No momento em que eu utilizasse o verbo existir no lugar do verbo haver, outras ondas de calor tão fortes quanto essa ou maiores que ela, isso aí passaria a funcionar como sujeito do existir. Então, caso eu quisesse fazer a troca, eu teria que estabelecer a relação de concordância. Teria que deixar assim, ó, existirão outras ondas de calor, etc. Né? Não tem como eu fazer no singular, porque outras ondas de calor funcionariam como sujeito do verbo intransitivo existirão. Neste caso aí, você pergunta para o verbo o que existirá?
outras ondas de calor existirão. Você encontrou o sujeito do verbo. Então o negócio aqui é lembrar que não dá para você considerar o verbo haver um verbo intransitivo quando ele tem valor de existir. O verbo haver é transitivo direto, não apresenta sujeito, o que parece o sujeito dele é o objeto direto. Ele forma oração sem sujeito. E ele, consequentemente, não pode ir para o plural, fica na terceira do singular. Os verbos equivalentes ao haver existencial, o verbo existir, o verbo acontecer, o verbo ocorrer, esses sim apresentam sujeito e eles concordam normalmente com seu sujeito. Considerando essas observações, então, nesta situação aqui, a substituição da forma verbal haverá por existirá prejudicaria sim a correção gramatical do texto. Então, como ele afirma que não prejudicaria, nosso gabarito aqui é errado, a assertiva está incorreta. Um abraço para vocês, bons estudos, até a próxima.